Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, a gente vai discutir aí um período que nós digamos que foi um período bastante tenso, um período muito importante na história do século XX. Um período que, digamos, serviu como bastidores, camarote de preparação da Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo, nós vamos discutir o período entre guerras, que ficou aí de 1919 a 1930. Para nós entendermos o período entre guerras, eu comecei com um título aqui bem interessante. Eu coloquei como a ameaça totalitária. Querendo ou não, no período entre guerras, alguns sistemas políticos emergiram, sistemas bem centralizadores, bem ditatoriais, tais como o nazismo e o fascismo. Mas sistemas assim só acabam surgindo se alguma coisa ocorrer na história. Como que seria isso? Sistemas assim tão perversos normalmente surgem depois de uma crise bem forte no país. Caso a estrutura social do país estivesse boa, um sistema assim ele não emerge. Mas vamos discutir por que o nazismo e o fascismo cresceu tanto entre 1919 e 1930 no período entre guerras. Bom, para nós entendermos, vamos contextualizar aqui o que levou esta ameaça totalitária para o continente europeu. A primeira coisa foi a Primeira Guerra. Querendo ou não, a Primeira Guerra foi extremamente destrutiva, tanto socialmente quanto economicamente. Se você não viu a aula de Primeira Guerra, eu aconselho a assistir os 3 vídeos sobre Primeira Guerra, que aí vai dar uma panorâmica melhor e até serve como base de complemento de estudos para este vídeo. Então, a Primeira Guerra ela foi extremamente destrutiva. Deixou a Europa, deixou os países europeus muito destruídos. E o pior, a Primeira Guerra ela não resolveu, no final dela, em 1918, a briga pela hegemonia das disputas mundiais. Em outras palavras, a Primeira Guerra, um dos motivos da Primeira Guerra, dentre outros, foi a disputa, ver qual país europeu ia tomar, ia basicamente estruturar a economia mundial. E aí quando ela termina em 1918, a gente deve pensar, bom, ela se iniciou devido a essas disputas, com certeza acabou, afinal a Primeira Guerra destruiu todo mundo. Não. A Primeira Guerra, ela querendo ou não, ela efetivou a manutenção das disputas pela hegemonia mundial. Você deve estar aí pensando, nossa, então a Primeira Guerra vai criar sentimentos de revanche, vai criar sentimentos de vingança nos países? Sim, vai criar esse tipo de sentimento. Mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, com a organização da Liga das Nações, os países europeus eles tiveram um breve momento de suspiro, um breve momento de paz. No entanto, é bem importante falar aqui que, embora a Liga das Nações, organizada lá na Conferência de Paris, veio dar um pouco de paz para os países europeus, nada substitui uma crise econômica. Talvez a organização social, a organização da paz provocada como objetivo da Liga das Nações viesse a funcionar, nada substitui uma crise econômica. E essa crise econômica vai ser estourada na crise de 29, que também ficou conhecida como Grande Depressão. E é a partir da crise de 29, somada à destruição econômica que ela vai trazer consigo, que ameaças totalitárias de discurso mais centralizador começa a ganhar força no continente europeu. Então a gente tem alguns cenários aí que favoreceu essas ameaças totalitárias. A Primeira Guerra Mundial, os resquícios da Primeira Guerra Mundial, os revanches, as vinganças da Primeira Guerra Mundial e também a crise de 29 que estourou em Nova York. Mas eu não posso aqui dar essa aula a vocês e não explicar a crise de 29. A primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente vai falar de crise de 29 é isso daqui. A crise de 29 ela colocou em xeque o capitalismo. Então o capitalismo durante a crise de 29 ficou em xeque. Mas por quê? Vamos entender o seguinte, eu coloquei aqui, produção a todo vapor e eu apontei Estados Unidos. Tem um motivo.
Querendo ou não, o grande vitorioso aí, economicamente pensando, pós Primeira Guerra Mundial, foram os Estados Unidos. Pois, durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi um grande fornecedor de matéria-prima, um grande fornecedor de armas, um grande fornecedor de suprimentos para a Tríplice Entente. E é muito importante que os Estados Unidos vendeu muita arma, muita matéria-prima, muito suprimento. E, bem ou mal, os Estados Unidos ele não foi atacado diretamente sobre seu território. Isso fez com que os Estados Unidos viessem a crescer muito. E assim que termina a Primeira Guerra Mundial, ele aumenta em demasiado a produção. Claro, agora, além de alimentar o seu país, os Estados Unidos também se torna o principal exportador mundial. Em outras palavras, a Europa está destruída, logo você tem uma demanda muito grande por produtos. Como a Europa está destruída, os Estados Unidos vai entrar nesse papel de produção. E ele produz muito, a produção dos Estados Unidos entra a todo vapor. Os empresários, os grandes capitalistas nos Estados Unidos começam a brilhar, a comemorar, a falar, meu Deus, estamos vendendo, estamos vendendo, estamos vendendo. E aí essa venda ela começou a ser muito grande a partir de 19. Entretanto, em 1921, Inglaterra e França, elas começam a retomar a economia. Claro, elas não retomam a economia numa proporção tal como os Estados Unidos estavam, mas retomam a economia. E querendo ou não, a partir do momento que alguns países europeus, tais como a Inglaterra e a França, começam a retomar a economia, é quase que uma consequência você diminuir a importação de produtos industrializados dos Estados Unidos. Então vamos lá, eu sou um país. Eu não tenho nada para produzir porque eu estou destruído. Eu vou comprar de quem produz. Mas, a partir do momento que eu comece a produzir, não há mais lógica em continuar comprando tanto igual eu comprava. Volto a falar, a produção dos Estados Unidos estava muito alta. A Inglaterra e a França retomam o crescimento econômico em 1921. Do tamanho dos Estados Unidos? Claro que não. Mas eles retomam. Um dos grandes motivos para esse crescimento tão rápido dos Estados Unidos foi a política dos salários, que foi pensado por Henry Ford, aquele mesmo cara responsável por um processo da segunda revolução industrial, a linha de produção. Lembra? Produzir, 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 numa linha de produção, especializando cada vez mais o trabalhador? Bom, essa aula a gente discute bastante em revoluções industriais. Tudo bem? Essa política de salário que era aplicada por Henry Ford, que era aplicada pelos capitalistas, era o seguinte: eu vou pagar bem, o bem sobre a ótica de um patrão, tudo bem, amores? Eu vou pagar bem para o operário, porque se ele ganhar bem, ele compra bem. É uma lógica que para a economia funciona muito. Você eleva o consumo e, consequentemente, você eleva a produção. Não é verdade? Então você acaba aumentando. Então, todos esses cenários aqui facilitou muito o desenvolvimento dos Estados Unidos, ok? Porém, ao longo da década de 20, não foi só a Inglaterra e a França que retomou o seu crescimento econômico. A maior parte dos países europeus começaram a retomar o seu crescimento econômico. Bom, amigo, o que você deve pensar? Já que a Europa, eu sou os Estados Unidos e a Europa é a minha principal cliente, ela começa a retomar a economia, o que eu, enquanto estadunidense, empresário estadunidense, devo fazer? Pensa comigo. Diminuir a produção, não é verdade? Bom, já que o meu cliente está retomando a economia e eu estou vendendo menos, eu vou diminuir a produção, produzir de maneira pontual, continuar lucrando, claro, mas diminuir a produção. Pois é, os empresários não diminuíram a produção não. Pelo contrário, a cada ano que passava, eles aumentavam mais e mais a produção. Aquela necessidade do homem constante para ter o lucro. Quanto mais lucro, melhor. Não importa se ele ganhou 100 milhões. Amanhã eu quero ganhar 101 milhões. E aí eles começaram a aumentar a produção. Entretanto, eles aumentaram tamanha produção, os grandes capitalistas dos Estados Unidos, que quando eles estavam com o produto na mão, eles não tinham pessoas para vender. Porque, querendo ou não, o principal cliente era o continente europeu. Cara, começa fazendo uma relação. Então, eles aumentaram a produção, porque eles achavam que iam vender. Quando estavam com o produto na mão, eles não tinham mais o cliente. Logo, você deve estar pensando, se eles não têm um cliente, o que vai acontecer com a produção? É nesse exato momento que acontece uma
crise de superprodução. Afinal, os produtos que os grandes capitalistas produziam não estavam sendo escoados. Meu Deus do céu, a casa vai cair. E aí, sabe qual foi o pior? Que durante esse auge produtivo dos Estados Unidos, muitos industriários pegaram fortunas emprestadas no banco. É aquela coisa, cara, eu tô produzindo muito e tá tudo certo. Então eu vou no banco, pegar um dinheiro emprestado para aumentar mais ainda a minha produção, comprar mais máquinas. E aí, quando ele aumenta a produção dele e não consegue dar vazão, ele não consegue vender. Entra numa crise de superprodução. Vamos fazer uma análise racional, matemática aqui? Tipo, mais com mais é igual? Estou produzindo muito, mais empréstimo no banco é igual a lucro. Essa seria a lógica. Mas o que aconteceu? Estou produzindo muito, mas recuperação dos países europeus. Mas muita produção, mais empréstimo no banco é igual a crise de superprodução. Eles não tinham como dar vazão. E sabe qual é o problema? O boleto do empréstimo ia chegar no final do mês. Como eles não venderam, como que eles iam pagar? Nesse exato momento, eles começam a dar calote nos bancos. E se eles dão calote nos bancos, eles também não conseguem mais empregar trabalhadores. Eles não têm dinheiro para pagar o banco, então eles não têm dinheiro para empregar trabalhadores. Eles não têm dinheiro para empregar trabalhadores, os que lá ficam ainda empregados, o salário diminui. Afinal, não estou produzindo bastante. Comece a analisar aí o efeito dominó que essa crise de superprodução começa a levar aos Estados Unidos. Eu acho que as coisas aí já estão começando a tocar bem feio nos Estados Unidos neste momento. E assim, não foram só os produtos industriais que entraram numa crise, o campo também, porque querendo ou não, um puxa o outro. Os agricultores, eles também contraem empréstimos do banco. Afinal, eles empolgados com essa superprodução dos Estados Unidos, essa venda, então vamos produzir muito alimento, vamos produzir muita matéria-prima porque a gente está vendendo. A casa cai lá, a casa cai aqui. E muitos, sejam agricultores, sejam industriários, tinham contraído muitos empréstimos do banco. E aí eles não conseguem pagar o banco, não conseguem pagar o funcionário, não conseguem pagar o salário, não conseguem vender. Muitas empresas começaram a decretar falência, assim, uma atrás da outra. Afinal, essa crise de superprodução só mostra um dos lados do homem em que não importa o que eu vou fazer, se eu consigo ter o lucro, eu vou lucrar. Amigo. Porém, o liberalismo tem as suas perversidades. O mercado, quando regula apenas o mercado, como dizia Adam Smith, essas coisas podem acontecer. Mas vamos seguir o barco então, porque o que veio a seguir depois desse início de falência foi catastrófico. Porque aí no dia 21 de outubro de 1929, o valor das ações na Bolsa de Valores de Nova York, que era a principal bolsa de valores do mundo, aliás, ainda até hoje é uma das principais, os valores das ações começam a cair de maneira rápida, mas assim, gente, não dá tempo. Afinal, você não consegue produzir, você não consegue vender, enfim. Os acionistas entram em desespero, começam a vender tudo muito rápido, a preço super barato, a ação vai lá no chinelo. E aí, é nesse período que começa o crash da Bolsa de Valores de Nova York, que começa a crise da Bolsa de Valores de Nova York, muito resultado dessa crise de superprodução, amigo. E 8 dias depois, a Bolsa de Valores de Nova York chegou ao seu ponto mais baixo, tipo, fecha que o negócio cai. E esse dia ficou conhecido como Terça-feira Negra. Preciso de falar o porquê? Você não tem mais produto, as empresas estão fechando, você não tem para quem vender. E aí, amores, o que eu quero que vocês comecem a analisar é que eles não estavam só mais não vendendo e não produzindo para os Estados Unidos. Era para o mundo, porque os Estados Unidos, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a Bolsa de Valores de Nova York, era a principal referência produtiva de dispersão econômica do mundo. Então a Europa também começou a sofrer a ausência de produtos estadunidenses. Mesmo que, embora os países viessem se recuperando, eles estavam se recuperando. Eles não estavam recuperados. A situação foi tão dramática que nos 11 meses seguintes a esse crash da Bolsa de Valores, a essa ruptura da Bolsa de Valores de Nova York, cerca de 20 mil empresas fecharam nos Estados Unidos.
fecharam, faliram e, consequentemente, 13 milhões em 11 meses ficaram desempregados. Só para vocês terem ideia nesse contexto, em 11 meses apenas, eu estou falando de 1/4 da mão de obra dos Estados Unidos ficaram desempregados em menos de um ano. As empresas fecharam, 20 mil empresas aproximadamente fecharam. Tenta tomar a proporção, aquela ideia do lucro, produzir, produzir, produzir. O crack da bolsa, o crash da bolsa de valores de Nova York, ela foi a mais, digamos, séria crise vivida pelo capitalismo. Por isso que eu apontei aqui o capitalismo em xeque. E começou a atingir quase que de maneira sequencial outras nações do mundo. Ó, o dinheiro, a grana, perdeu todo o valor. E aí começou a atingir muitos países europeus, e aí você já começa a ver aqui, ó, a ameaça totalitária entrando em cena. Começou a atingir muitos países europeus e também atingiu o Brasil. Vale destacar que em 1930, quando a Revolução de 30, resultado do golpe de 30 por Getúlio Vargas, a Bolsa de Valores ajuda também a derrubar as ações aqui no Brasil, as ações de café, e o Washington Luiz que acaba pagando o pato nessa situação. Repara como não era problema dos Estados Unidos, foi um problema mundial a queda da Bolsa de Valores de Nova York. E aí a gente deve estar pensando assim, e o que aconteceu depois? Ficou assim? Não, não. Em 1933, 4 anos depois, com toda essa crise, assume um presidente novo, Franklin Delano Roosevelt. E ele vem com um discurso que era um discurso bem oposto ao que estava sendo aplicado nos Estados Unidos. Até a queda da Bolsa de Valores de 1929, os Estados Unidos, querendo ou não, ele adotava uma política bem liberal. O mercado se regula, deixa que o mercado dá conta. Roosevelt assumiu a presidência, um democrata, ele vira e fala: não, o Estado, o governo vai investir, vai dar um jeito de resolver isso. E aí ele vem com uma política que a gente chama de política keynesiana, que é uma política inspirada em John Maynard Keynes, que basicamente diz que o Estado deve intervir na economia para controlar, para começar a regular essa estrutura que fora deixado por um liberalismo. E aí o que Roosevelt começa a fazer? Gente, ele começa, o primeiro passo, ele começa a fazer o seguinte, a criar obras públicas. Então ele começa a construir tudo que é obra pública nos Estados Unidos. Porque qual foi a ideia? Obra pública gera emprego, que gera consumo, que gera demanda por produtos. Esses produtos quem vão produzir são empresas privadas. A economia começa a circular. Mas veja, o Estado precisou de intervir na economia. O Estado precisou de adotar uma política keynesiana e intervir na economia. Exatamente construindo uma postura diferente daquela que fora aplicado até a crise de 1929. E assim, era uma intervenção do Estado sistematizada com um único objetivo: tirar os Estados Unidos e, consequentemente, o mundo da lama. E aí, ele não parou só com as obras públicas. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, muito importante isso, com esse plano de recuperação do Estado, ele deu um nome a isso, ele deu o nome de New Deal, ou novos planos, ou seja, a partir de agora os Estados Unidos vão seguir uma nova política. Então, toda vez que você vê New Deal, novos planos, sempre lembra que é um resultado para resolver o problema deixado pela crise, pela queda da Bolsa de 29. E aí nessa brincadeira ele dá continuidade à política de bons salários. Ele cria o que nós aqui no Brasil nós chamamos hoje de seguro-desemprego. Ele vai dar um nome muito parecido, que seria o salário-desemprego. Então o cara ele perde o emprego, ele tem uma segurança durante alguns meses acerca do seguro-desemprego, que inclusive vai inspirar alguns discursos aqui no Brasil também, quando começam a pensar aí na CLT. Olha como as coisas se relacionam. Ele vai criar a aposentadoria e olha, deu certo esses novos planos de Roosevelt, o New Deal. Afinal, ele entra no poder em 1933 e de 1933 a 1941 ele consegue criar mais de 8 milhões de empregos. Tudo bem que ainda estava bem distante dos 13 milhões de desempregados, mas os planos de intervenção do Estado funcionaram bastante, o que vai começar a efetivar lá no continente europeu discussões, digamos, bem antidemocráticas. Também ele
investiu, ele começou a subsidiar os agricultores. Ele não resolveu só o problema no espaço urbano, ele também começou a subsidiar, começou a colocar do Estado uma grana nos agricultores para que a produção, a matéria-prima voltasse a bombar em todo vapor. É claro, ele resolveu todo o problema gerado pela crise de 29? Não. Porém, ele com seus novos planos começou a readequar a estrutura econômica dos Estados Unidos e volto a falar, do mundo também. Mas quais foram as consequências, além do desemprego, além da desestruturação? Eu sempre digo que as consequências muito práticas da crise de 29 foi a efetivação da ameaça totalitária no mundo, e isso abalou muito a ideologia liberal. Aquela ideologia pensada por Adam Smith abalou bastante. Afinal, a crise de 29 evidenciou, querendo ou não, as falhas do capitalismo. Evidenciou o grande problema do capitalismo. E, bem ou mal, quer dizer, bem ou mal não, e mal, né? A crise de 29 criou condições para, lá na Europa, criar políticas centralizadoras bem antidemocráticas. Criou condições, essa crise, essa estrutura, para que muitos nacionalistas lá no continente europeu, que vocês bem sabem, bombava, viesse com o discurso: tá vendo? Vai deixar o povo à vontade? Olha o que acontece. Tá vendo? Vai deixar a economia à vontade? Olha o que acontece. Estado bom é Estado centralizador. O homem precisa de uma pessoa organizando. Entretanto, eu não vejo problema nisso, centralizando por meio de uma discussão, por meio da reunião, por meio de um congresso. O grande problema é que isso vai desencadear exatamente os discursos nazistas e fascistas. Pela ordem da história, os discursos fascista e nazista, que esses sim são extremamente centralizadores. Isso me preocupa. Mas discutir fascismo, discutir nazismo, isso é assunto para as nossas próximas aulas. Já pensou? Se eu viesse aqui construir agora fascismo e nazismo? Meu Deus, a gente ia ficar aí quase 2 horas discutindo. Não isso tudo, mas iríamos ficar bastante. Muito, muito, muito obrigado, galera! E até a próxima aula. Até já já. Valeu!